E o mercado da bola tá agitado no Flamengo, hein, nação? Vamos juntos aqui analisar, porque o Danilo, que estava jogando na Juventus, está rescindindo o contrato para poder vir jogar no Flamengo. E também o jogador Juninho foi apresentado hoje no Flamengo. E agora, meus amigos, é o seguinte: o Flamengo aumentou a proposta, uma proposta oficial pelo zagueiro Vitão, que está no Internacional. O Internacional deve dinheiro para o Flamengo pela venda do jogador Thiago Maia. E o Flamengo entraria nessa negociação para poder diminuir, né, os valores lá que o Internacional está devendo para o Flamengo. O Flamengo apresentou uma proposta para ingressar o valor da dívida. E aí o Vitão viria vestir a camisa do Flamengo. Vamos juntos analisar o que a imprensa falou sobre isso, mas faz o seguinte: dá aquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui todos os dias tem notícias do esporte, do futebol para vocês, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Só a princípio para 2025, até agora confirmado. O Juninho foi apresentado lá no Ninho do Urubu. Quem traz as informações é o André Pessoa. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo apresentou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025, o atacante Juninho, jogador de 28 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, que desde 2019 estava no futebol europeu, jogava no Karabag do Azerbaijão. O Flamengo vai pagar cerca de 31 milhões de reais pela contratação dele, ele que assinou o contrato até o fim de 2028 com o Flamengo. Na entrevista coletiva, falas curtas, falou sobre características dele, como foi receber a ligação do Filipe Luís, que foi decisiva para fechar o negócio, a adaptação ao futebol brasileiro e como ele não se vê como um substituto do Gabigol aqui no Flamengo. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes ou o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, lógico, fiquei super feliz. E ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Cara, não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. O diretor de futebol José Boto participou da entrevista coletiva e falou sobre como foi o processo de scout e a contratação do Juninho, que tinha uma negociação encaminhada com o Sevilha da Espanha. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começámos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro, não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele tinha ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo. Mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga amanhã pelo Campeonato Carioca e enfrenta o Bangu, mas ainda com um time reserva comandado pelo Kleber dos Santos. O time principal do Filipe Luís estreia no estadual no sábado contra o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tchau, pessoal! Valeu, André Pessoa, obrigado pelas informações. Então é isso, agora chegou, já está com a camisa 23, Juninho, novo atacante do Flamengo, falou na entrevista coletiva, nessa apresentação para a imprensa e para a torcida do Flamengo, que realmente esse jogador que tem características diferentes, né, do Pedro, não quis se comparar ao Gabigol, e acho válido porque caso as coisas não andem rapidamente, isso vai acabar sendo debatido muito por conta dos torcedores e pela idolatria que o Gabigol construiu no Flamengo, mas são várias nuances que fizeram o Gabigol deixar o clube e essa contratação do Juninho. Essa peça a mais para o ataque do Filipe Luís, Rafa, como a gente já imaginava, centralizado com características diferentes do Pedro, até a gente podendo ver os dois juntos. Perfeito, e eu acho que isso vai mostrando
a gente veio até agora, nos times que entraram em campo pelo Flamengo, a carência é muito grande, mais uma vez, em mais um clube, que é esse jogador de área. Né, um centroavante, um jogador que tenha essa presença diária. O Flamengo tem muitos atacantes hoje contratados, mas todos eles jogando basicamente pelos lados do campo. O Felipe Luiz até nesse último jogo nos Estados Unidos tentou fazer algumas modificações, né, pegou o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogou no meio, mas porque tá sentindo falta desse jogador e a esperança é que o Juninho se encaixe, pelo menos nesse primeiro momento que não tem o Pedro, que ele seja esse titular e que ele dê a possibilidade para jogar, inclusive, com o Pedro num esquema tático diferente, né? Que tenha dois jogadores no ataque. E aí o Juninho já falou, ele falou na coletiva dele, é um jogador que não era do nosso super conhecimento, a gente começou a estudar e ver as coisas do Juninho depois que ele virou uma possibilidade de vir para o Flamengo. E é esse jogador, como ele mesmo disse, pelas coisas que eu já vi também. É um 9, gosta de jogar centralizado, pisa na área, ele tem uma proteção de bola e uma imposição também nessa bola aérea que é importante para esse jogador 9, mas é um 9 móvel. Não é um 9 que vai ficar ali, né, com características totalmente clássicas de um 9. É um 9 que se movimenta, que dá mobilidade, e isso faz com que, inclusive, ele consiga se complementar às características do Pedro quando o Pedro retornar. É porque tem tudo isso para entrar em análise também, né, Coutinho, na hora dessa contratação. A questão financeira, que a gente sabe que o Flamengo está num perfil diferente nesse momento por conta das questões financeiras, que já foram até abordadas em outros momentos, e por saber que o Pedro, quando volta, é um jogador intocável no time do Flamengo. É muito difícil você imaginar alguém concorrendo com o Pedro e conseguindo ganhar essa vaga numa disputa por uma posição só no time titular do Flamengo. Né? Exatamente. O Pedro voltando e voltando bem, né, que esse é um ponto. A lesão do Pedro não foi uma lesão simples, é uma lesão que geralmente os jogadores demoram um tempinho a retomarem ritmo e confiança, né, porque fica um pouco traumatizado, uma lesão que te tira de campo durante quase um ano. O Pedro já teve uma outra lesão no joelho anteriormente, então o Flamengo tem que ter muito cuidado nesse retorno do Pedro e paciência, porque não vai voltar jogando como estava antes da lesão. É uma coisa normal isso. E aí, nesse cenário, o Juninho vai acabar tendo muitas oportunidades. No amistoso contra o São Paulo domingo, a iniciativa do Felipe Luiz foi de colocar o Alcaraz como homem central do ataque. Não foi bem no jogo, natural também, normal, até pelo início de temporada. Bruno Henrique já fez esse papel, Plata já fez esse papel, até o Michael já jogou ali em alguns momentos dos jogos. Ninguém convenceu, né? Não foi achada uma solução ali, olha, esse é o cara titular, vai ser o titular até o Pedro voltar. Então o Juninho vai chegar com essa possibilidade de tomar conta dessa posição, desde que dê o retorno rápido. Agora, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. É um contexto muito diferente do que ele estava jogando. Ele sabe disso, né? Ele até deu uma declaração hoje assim, lá no Azerbaijão, aqui no Brasil, são 11 contra 11, realmente, mas são 11 de outro nível. Sim. Né? E no Azerbaijão ele jogava no time que predomina dominante por lá. Né? Tudo bem, jogou a Europa League, foi bem em alguns jogos contra equipes grandes, mas são jogos pontuais, né? Não é uma sequência de jogos, né? Não é uma coisa mais regular. Então, é uma coisa que vai demandar adaptação e entender a pressão, cara. Não tem jeito. Tá jogando no clube mais popular do país, faz 2, 3 jogos ruins com o time titular, com os outros jogadores ali de alto nível do Flamengo, certamente começa a ser cobrado. Tomara que ele consiga ter tranquilidade e possa se desenvolver rapidamente. É aquele negócio, né? Centroavante, a bola entrou, cara, a torcida já tem meio caminho andado para cair nas graças da torcida, mas é um desafio e tanto para ele. Eu até toquei no ponto dessa comparação, entre aspas, que não existe com o Gabigol, por conta disso, porque o torcedor muitas vezes vai olhar para o Juninho em campo e caso a bola não entre, né, principalmente nesse começo de temporada onde ele vai ter muitas oportunidades, pode voltar esse pensamento. Por que não ficou com o Gabigol para essa situação? Mas são vários fatores. Questão salarial. Não é uma escolha assim, né? A questão salarial, a questão do possível desgaste. O Gabigol também já acumulava alguns episódios dentro do clube. Então é sempre bom contextualizar isso, porque, mas tem o Juninho agora para essa função, não é a mesma característica do Pedro. Aí caso não aconteça
caso não dê certo logo de cara, e a gente sabe que por mais que a gente pondere aqui, é uma expectativa sempre gigantesca, por mais que a gente fale de Campeonato Carioca, de começo de temporada, tem Supercopa do Brasil para disputar, isso tudo tem que ser colocado também na hora de fazer essa análise, né? Com certeza. Acho que a gente já falou muito de Gabriel aqui no Flamengo, no quanto houve um desgaste muito grande na relação entre clube e jogador. Já não havia mais possibilidade do Gabriel ficar, mesmo mudando a diretoria. Ele já não estava mais feliz. E, enfim, acho que passou essa fase, a torcida já entendeu de certa forma. E eu acho que a bronca talvez seja maior de por que não foi ao mercado procurar alguém que já estivesse estabelecido nessa função. Eu acho que talvez isso venha mais forte do que, de fato, ficar com o Gabriel ou não, porque eu acho que essa relação, ela terminou e ela terminou até antes de terminar. Né? Eu acho que isso esbarra até no padrão de contratações que o Flamengo fez nos últimos anos, né? Acho que o torcedor se acostumou. Já se acostumou. A ver, o Gabigol tá saindo, a gente vai ter uma outra, entre aspas, certeza. A gente até falou do nome do Roger Guedes no começo da Central do Mercado, que seria um nome mais badalado, mais conhecido, que já mostrou em outros clubes grandes do futebol brasileiro. Mostra também que esse perfil de contratação mudou, não só por ideal, mas também pela parte financeira, né? Ótimo exemplo esse do Roger Guedes. Seria uma contratação de um jogador que a torcida já viu e já gostou, né? A torcida sabe do que ele pode entregar, sabe do comprometimento dele também, da raça, do que ele impõe dentro do jogo, como ele também ajuda a incendiar jogos grandes, importantes, que isso tudo tem muita cara do Flamengo. Então, eu acho que agora é entender que tem uma nova diretoria, essa nova diretoria tem um novo departamento de futebol, um novo comando no departamento de futebol e que esse departamento de futebol, com o Boto, já chegou falando que vai ser diferente. Que agora o Flamengo vai olhar para posições de forma muito pontual e respeitando financeiramente o que o clube está disposto e disponível a pagar, sem fazer grandes loucuras, porque isso já foi a estrutura em que o Flamengo foi montado nos últimos anos. O Flamengo já trouxe jogadores muito estrelados para montar o elenco, manteve a base do elenco, que é importante, e uma peça ou outra, claro, um jogador que é um ídolo como o Gabriel, o ídolo mais recente da história do Flamengo, um dos maiores artilheiros, toda a história que ele teve, a saída dele é sempre uma ruptura dolorida para a torcida, mas ainda assim fez parte de uma gestão, de um modelo de negócio que agora o Flamengo não está mais indo no mercado, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira janela, entendendo que a necessidade não é essa. Gastar muito dinheiro para algumas peças, se você tem um elenco que já é estrelado e é a base do que se tornou campeão, não só da Copa do Brasil no ano passado, mas dos anos anteriores. Até porque o Flamengo fez grandes investimentos também na última janela de 2024, Exato. né, Coutinho? Isso é o ponto. E qual Carais, por exemplo, que ainda não correspondeu. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração até para esse início de temporada, para ver se agora, não vindo no meio da janela, né, mas começando de uma pré-temporada, esses jogadores que chegaram no meio do ano, se eles conseguem engatar e entregar o que o Flamengo investiu neles. E ali foi num momento também de necessidade na temporada por conta das muitas lesões que o elenco do Flamengo passou também. Agora, olhando esse elenco com a chegada desses jogadores da última janela de 24 e do Juninho, que é a única chegada até o momento confirmada em 2025, ainda existe alguma carência? Vocês conseguem enxergar? Eu acho que a parte defensiva fica claro, mas talvez não para o time titular. Quando a gente for montar o time ideal do Flamengo para a temporada, eu acho que o Flamengo tem uma baita dupla de zaga, o Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas a gente sabe que as saídas das reposições, elas impactam também. Davi Luiz e Fabrício Bruno, que foi vendido. O Flamengo está em busca do Vitão, né? Que seria uma baita contratação. O nome do Danilo também acabou sendo, né? Assim, os dois seriam ótimos. O Flamengo conseguiu os dois, ou pelo menos um dos dois ali para compor esse miolo de zaga reserva. Até porque o Vitão acho que chegaria, inclusive, poderia brigar por uma vaga titular. O Vitão, para mim, é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil, para mim. Também. Jogou muito bem as últimas temporadas pelo Inter. Talvez não apareça tanto para o torcedor que não acompanha os jogos do Inter. Mas conversa com qualquer torcedor colorado, que ele vai te falar muito bem do Vitão. Quem acompanha mais de perto sabe bem disso. Mas, assim, tirando isso, e muito em virtude da ausência do Fabrício Bruno, acho que o Flamengo não precisa fazer grandes movimentos. É claro, você vai... Isso é um organismo... Um elenco de um time de futebol numa temporada é um organismo vivo, né? Você vai fazendo avaliações ali quase que semanais. Olha, jogador tal não está dando retorno, ou então tivemos muitas lesões numa posição, ou quando tem data FIFA, que é um outro absurdo desse calendário, né? Não para.
A gente perde muito no meio campo, então a gente precisa de um cara que não seja convocado para as seleções e que tenha bom nível. Isso tudo vai sendo avaliado ao longo da temporada. Mas o ponto principal para a contratação do Juninho, além de ser um perfil diferente de busca no mercado, né, é uma busca mais periférica de mercado, mas se soma à situação financeira do clube. Não que o Flamengo esteja endividado, apertado, mas é uma situação muito menos confortável. Para não ficar assim. Para não ficar assim. Muito menos confortável do que já foi em outras janelas. E também em virtude do que foi feito na janela de meio de ano. O Alcaraz custou 20 milhões de euros, gente. É muito dinheiro. Né? Léo Ortiz, na última temporada, custou 8 milhões de euros. Plata custou 6 milhões de euros. Vai somando as contratações que o Flamengo fez na temporada passada. Teve Vinha, teve De La Cruz, que foi a primeira grande contratação. Tem luvas, tem salário, né? Também, cara, assim, jogadores. É uma conta que, se você não tiver cuidado, ela não vai fechar. E se tem uma coisa que esse grupo político, por mais que ele tenha se dividido no Flamengo nos últimos 10 anos nos últimos 12 anos, né, foi ser responsável com o clube. Tanto é que o clube hoje é um clube saudável financeiramente e nada melhor que nesse momento, essa nova gestão tenha feito isso. Não quer dizer que na próxima janela não possa ser diferente, daqui a um ano e meio, vai acontecer de uma maneira diferente. Mas eu acho que talvez a torcida do Flamengo esperasse não um movimento de trazer um camisa 9 de uma seleção, mas trazer um jogador que fosse um pouco mais conhecido, um jogador que tivesse se provado num nível maior. Né, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. O Juninho, no futebol brasileiro, ele não conseguiu jogar uma partida de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele é revelado pelo Atlético Paranaense, ele passa em empréstimo por várias equipes ali de Série B, joga o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, vai jogar a segunda divisão de Portugal, fica 3 anos na segunda divisão de Portugal, joga uma primeira divisão e aí tem um destaque e vai jogar no Azerbaijão. É uma amostragem muito diferente daquilo que é o Flamengo, daquilo que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, daquilo que é uma Libertadores. Por isso a preocupação da adaptação ser rápida para ele conseguir dar a resposta. Mas eu acho que esse movimento do Vitão é muito interessante. Para falar de mercado aí, claro, o Inter não quer perder. Sim. Como eu falei, é um dos melhores zagueiros do país hoje. Mas o Flamengo está lá tentando essa contratação. E até pro Vitão, porque é uma movimentação em que ele vem para brigar, mas não necessariamente ele já vem titular. Porque titular é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, para ele é absoluto no Internacional. E ele é uma peça melhor zagueiro fundamental. Do elenco, de longe. Melhor zagueiro do elenco de longe. É fundamental. Então, até para ele também pensar desportivamente, é importante estar no Flamengo, mas o Internacional com o Roger também teve uma crescente muito boa e que muito provavelmente vai permanecer dessa forma. Vai jogar Libertadores. Vai jogar Libertadores, é adversário direto do Flamengo. Ele não está num clube qualquer, exatamente. Ele está num grande clube também. Então, trocar uma titularidade absoluta por um outro clube que vai disputar diretamente com o Internacional e ele não tendo, de repente, a minutagem ou tendo que se desgastar mais ainda para brigar, talvez esse negócio não feche muito por conta da vontade do Vitão também. Acho que o Léo Ortiz pode ser até um exemplo para ele de que deu certo nesse sentido, né? Chega no Flamengo com uma dupla de zaga já estabilizada, sabe, né? Jogador com muito potencial. Mas ele começou como volante. Ele demora a ganhar essa vaga, mas como volante. Acaba ganhando essa vaga no decorrer da temporada e na mudança de treinador também. Futebol é dinâmico demais. Exato. Nossa, muito. Importante destacar que a mudança para o Felipe Luiz torna o Léo Ortiz titular da defesa. Mas o Léo Ortiz... O Vitão também é bom jogador. O Vitão é a revelação do Palmeiras também. O Léo Ortiz teria que trocar de ladozinho. Assim, o Pascoal falou aqui que para ele a dupla de zaga continua sendo Léo Pereira e Léo Ortiz e que o Danilo viria ali para um primeiro reserva imediato. Lembrando que saíram Davi Luiz e Fabrício Bruno, né? 2 zagueiros experientes e com muito peso. Como é que você vê, Tetra, a chegada do Danilo, possibilidade? E custo alto não sei se teria, porque o que falta é exatamente isso, a Juventus liberá-lo desses 6 meses finais de contrato. A conversa agora com a Itália é essa, Zinho. Bom, se o Flamengo não tem o custo do passe, já ajuda muito. A gente discutiu muito, vai permitir a saída do Fabrício Bruno, pelo valor que está vendendo, não vai contratar um zagueiro desse nível. Se o Flamengo consegue se o Danilo consegue essa liberação, vem sem o custo do passe, é o custo do salário, né? Não é um salário baixo, claro, mas assim, tá no nível aí desses jogadores que estão ganhando, né? Sim. O Fabrício Bruno tinha um salário bom também, o Davi Luiz tinha um salário bom também. Então, assim, a saída desse abre a possibilidade de você trazer um jogador de um nível de salário alto assim. E o Danilo, para a zaga,
vai incomodar Léo Ortiz e Léo Pereira, vai incomodar. Eu acho que de início não tem como já tirar, porque assim, o Léo Ortiz pelo lado esquerdo, eu gostaria de ver jogando. Hoje eu não sei se ele vai render do mesmo jeito que ele joga pelo lado direito. O zagueiro canhoto do time é o Léo Pereira. Aí como é que seria? Mas acho que o Danilo é uma baita de uma contratação para essa vaga que ficou aberta, né? Precisa de um cara experiente, porque vai ter os moleques, os garotos, e tem o Pablo que está jogando o Campeonato Carioca. Então o Danilo já preenche, né? Tem 33 anos, o Davi saiu, tinha 37. O Fabrício não, mais novo, 28. Mas 33 anos para zaga, tá ótimo, tá maravilhoso. Não sei, de repente, no meio do ano tá se falando na saída do Wesley. Isso. Aí vai ficar só com o Varela, ainda tem ele ali que pode. Ele é hoje, na última convocação da Seleção Brasileira, ele estava lá como lateral direito. Então eu acho que ele ainda tem condições de jogar, né, em algum momento, se precisar, na lateral direita do Flamengo. Ele pode jogar como terceiro zagueiro, né? Zagueiro pela direita. O Zinho sabe que ele é o lateral construtor, né, Zinho? A gente conversou muito no Qatar sobre isso, né? Isso aí. Ele é o lateral não vai ser lateral submarino, Pascoal, mas dá para fazer a lateral. Dá para fazer uma lateralzinha bem retraída. Como terceiro zagueiro, como ter um zagueiro pela direita. Né? Mais um zagueiro, numa composição de 3 zagueiros, ele entra ali numa composição para fazer... No futebol hoje aqui, no campeonato aqui no Brasil, joga fácil na lateral também. Você acha, Zinho? Eu acho que a ultrapassagem ele até pode ter. O Rafinha a retomada do São Paulo. O Marcos Rocha joga no Palmeiras. Tô falando de caras de mais idade. Então, mas eu acho que a retomada dele para a recuperação do trabalho de retorno para fazer a marcação é um pouco mais lenta, por isso que ele se posiciona mais do que joga mais apoiando, né? Eu vejo o Danilo, se for para jogar mais como zagueiro, uma outra jogar como zagueiro pela direita, numa composição de 3 zagueiros, tirando um lateral e ele fazendo esse lado, só de composição de zagueiro, só na marcação, eu acho que funciona. Mas dar a ele a missão de ser lateral, como o Wesley, por exemplo... diferente, a característica é diferente. Não vai... Mas olha aí, ó. Olha aí o que pintou na tela. Numa necessidade. É isso, eu tô com o Tetra. Eu acho que numa necessidade ele vai suprir muito bem ali a carência se o Wesley sair na lateral direita. Talvez não seja só ele, tem que ver uma outra contratação. Mas o mapa de calor dele jogando na Juventus em 2024, né? Engloba 2 temporadas lá, mas a gente pegou o ano de 2024. Foram 37 jogos, 28 como titular, nenhum gol, 4 assistências e construções em 1 gol, 7 participações. Esse mapa, ele mostra que ele acaba pisando no campo como um todo, né? Claro que tem ali um espaço de campo em que ele é mais presente, o que é natural. Quanto mais amarelo, mais é a zona que ele atuou. Né? Quanto mais ali, do roxo para o amarelo, mais ele atuou. Então ele atuou da zaga, sempre do lado direito, sempre jogando ali. O ataque é para lá, tá vendo? Sim, o ataque está com a setinha para a direita da tela. Então ele jogou do lado esquerdo, né, gente? Ele sempre... ele joga pelo lado, mapa. Ele joga pelo lado direito. Não, naquele mapa. No mapa tá mostrando esquerda, mas ele joga... ele jogou atacando lá. O ataque é naquele sentido. Neste mapa, eu tô enganado? Eu estou confirmando aqui com a nossa produção, porque eu estou achando muito estranho o mapa de calor dele, está mais evidente. Mais como lateral esquerdo do que direito. Talvez o nosso seja ao contrário dos outros e a parte roxa seja a presença maior. A gente está confirmando aqui até para a gente poder debater em cima disso, né? Senão perde o sentido. Porque se o ataque está indicado daquela setinha para cá, que o time ataca para cá. Ele atacou mais, tá mais pelo lado lateral esquerdo. Pode ser o terceiro zagueiro do lado esquerdo. Joga mais como Aí vem para a seleção e joga de lateral direito. Na zaga ele joga com o Danilo, ele joga com a camisa 6 da Itália. E ele joga pelo lado direito como zagueiro. Sim. Pois é. Então, enfim, daqui a pouco vai vir a informação pra gente. Me dá os números dele, então, por favor, pra gente tentar... Números grandes, foi mais pela esquerda, é isso? É. Então aqui, o Silvani tá me confirmando aqui que esse mapa de calor também é como os outros. A parte escura, a parte quente, é onde ele foi mais presente. Então é isso, acabou jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Então se for jogar no Flamengo... Me parece,
eu vejo Danilo jogando pela direita. É isso que ele quer falar, né, comandante? Não, eu não queria nem completar essa frase porque eu acho uma injustiçazinho. Mas se o mapa de calor tá dizendo que ele tá atuando mais na zaga pelo lado esquerdo e ele vem para ser zagueiro, Tetra? Você viu que eu até parei de falar, né? O Léo Pereira não dá para sair. O Léo Pereira não vai sair do time. Ué. Poxa, o zagueiro canhoto é o Léo Pereira e ele dá conta direitinho do recado. Vai ter as disputas pela posição. É normal, acontece. Eu também acho que assim, eu confesso que seria uma surpresa o Danilo jogar numa linha de 4. Se fosse 3 zagueiros, tudo bem. Agora, numa linha ali com 2 zagueiros, ele ser o zagueiro pelo lado esquerdo seria uma grande surpresa para mim. Para mim também. Eu ficaria muito surpreso de vê-lo jogando ali. Mas, de todo caso, a contratação é boa. E se vier o Vitão, é uma boa contratação também. O negócio do Vitão tá assim, ó, Pascoal, para te explicar, negociar, para ver se você continua achando um bom negócio. O Internacional deve para o Flamengo 4 milhões de euros da ida do Thiago Maia, né? O valor não foi pago até hoje. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta pelo Vitão, o Inter falou, não quero. E aí o Flamengo subiu essa proposta para algo ali em torno de 7 milhões de euros, descontando o valor do débito. Então, 7, abateria 4 da dívida, pagaria 3 milhões de euros pelo Vitão. Está pagando 7. Que isso, comandante? Mandou Acertei bem. Acertei a conta, viu? Acertou. Não, mas aí está Mandou pagando bem, 7. mandou bem. 7. Se você tem um crédito de 4 lá, você está abrindo mão, você está pagando 7. Acertei a conta, mas me ferrei na Sei quando negociação. ia receber, como é que ia ser essa negociação para receber esses 4. Mas você está pagando 7, aí tem que avaliar se não é um dinheiro alto, a história do custo-benefício. Não, vai pagar 7 ou vai pagar só 3 e os 4 lá do Thiago? Os 4 já estão lá. Tá no bolo. Vai pagar você 3. Você vai pagar 3, mas vai abrir mão de 4, né, Zinho? Não é isso? É isso, abriria mão, abateria vai dar 3, dívida. mas você vai perder 4, Não é então você abrir está mão, pagando 7. ofereceu 7 milhões. Não, mas ele ofereceu 7 para comprar o jogador. Mas eu tenho um jogador que você não me pagou ainda, tá? De 4 milhões, só vou te pagar mais 3. Não, se ofereceu 7, é o que eu tenho que questionar. O Flamengo ofereceu 7 para fazer essa conta? 4. Isso. Tá bom, mas Vitão é zagueiro para 7? É isso que a gente tem que questionar. O Flamengo Esse eu tá acho pagando válido. 7. Tem 24 anos, o contrato dele com o Inter vai até 2026. Você acha que não vale os 7 milhões? Não sei, tô só levantando essa... Zagueiro, né? Vai chegar para ser reserva também, né? Você está trazendo Danilo, você tem lá o Léo Pereira, você tem o Ortiz. Tudo bem, não sei. Depois que o Palmeiras vendeu o zagueiro aí tão novinho pela grana que foi, não acho ele o mau zagueiro, mas comparando outros preços aí, bom, o Danilo não vai dar para comparar, até por causa da idade também, porque deve vir de graça. Vou pensar aqui no outro zagueiro que foi vendido assim e tal. O Léo Ortiz foi para o Flamengo por quanto? Acho que foi menos do que menos isso. do que isso aí. Né? Menos do que então isso, já tem um parâmetro aí. Mas o Flamengo está oferecendo 7, o Flamengo disse que ia ser tão seguro agora, nesse início aí, de contratações e de dinheiro, achando que está valendo, ok. Mas acho que está comprando. Bom, esse negócio de comprar uma reserva titular é muito relativo, o cara chega lá, entra e arrebenta. A gente teve no próprio Flamengo os exemplos de Fabrício e próprio Léo, né, Pereira, chegaram para jogar, depois não jogava, depois viraram absolutos e tal. Então, não, eu acho que assim, a princípio está chegando para compor o banco, mas... Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, a gente viu muita informação aí referente aos jogadores que estão chegando no Flamengo. Danilo está vindo para o Brasil para assinar com o Flamengo. Vai ser o novo reforço do Flamengo, que inclusive o Danilo, para quem não sabe, ele era parceiro juntamente do Alexandre. O Alexandre jogou muitos anos na Juventus e jogou juntamente ali com o Danilo. Jogaram juntos no Santos, Seleção Brasileira e outras equipes mais. Então, quer dizer, eles já são parceiros. Na minha opinião, acho que foi o Alexandre que acabou convencendo o Danilo, porque o Danilo recusou o Napoli, uma proposta muito boa do Napoli, ele recusou e decidiu voltar para o Brasil para vestir a camisa do Flamengo. Quer dizer, é uma escolha muito importante, principalmente para a carreira dele. Ele tem 33 anos, é um jogador que vai chegar para o Flamengo para se tornar zagueiro. Eu não creio que o Felipe Luiz deve utilizá-lo na lateral direita como ele estava sendo utilizado na Seleção Brasileira. Então vamos ficar de olho para ver essa contratação. Inclusive eu gostaria da opinião de vocês, que você escrevesse aí nos comentários o que você acha da contratação do Danilo. E tem também
a contratação do Vitão. Cara, será que o Vitão vem pro Flamengo? O Flamengo está negociando com o Internacional, que tem uma dívida com o Flamengo por causa do Thiago Maia. E aí o Flamengo incluiria esse valor da dívida e apresentaria um valor para complementar e, no caso, compraria o zagueiro Vitão, traria o zagueiro Vitão pro Flamengo. E aí, seria uma boa contratação? A gente viu hoje também a apresentação do jogador Juninho, que inclusive treinou hoje no Ninho do Urubu. O time principal do Flamengo fez o seu primeiro treino no Ninho do Urubu e já começou agora a sua temporada 2025, né? E o Juninho, inclusive, esteve presente no treino do Flamengo. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça em dar aquela moral, deixe o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim, sempre que a gente trazer notícias e informações do futebol, você vai receber no seu celular, no seu computador, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.